Senhores e senhoras, uma boa noite. A todos os queridos que aqui compareceram fisicamente, tanto encarnados, mas também os desencarnados, aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, aqui no Caridade e Amor, que sejam todos bem-vindos e que possamos, em mais uma quarta-feira de Evangelho, de estudo, de tratamentos, absorver o conteúdo a qual a casa nos propôs para que aqui viéssemos trazer um bate-papo. E assim, com esse conteúdo, busquemos a cada dia que passa sermos pessoas melhores, que é o convite que Jesus e os nossos mentores individuais nos fazem diariamente, nos 7 dias da semana. E como bem disse as irmãs aqui na preleção da abertura, trabalharemos com o capítulo 19 e o item 11, Instruções dos Espíritos. É importante que não nos esqueçamos que o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de janeiro de 1864, ela tem em seus 27 capítulos não só os comentários, entendimentos, instruções de Allan Kardec, que foi o codificador da doutrina dos Espíritos, mas também as instruções dos Espíritos, ou seja, a cada capítulo, alguns irmãos espirituais da falange do Espírito da Verdade vêm trazer também aí a sua contribuição, corroborando não só o Kardec traz, mas principalmente o cristianismo redivivo, que é sim, acreditamos, mas temos mais ainda a certeza de ser aquele Consolador prometido que Jesus disse que rogaria a Pai há mais de 2000 anos atrás, com a terceira revelação, e cá está conosco desde o final do século XIX. Então vamos ver o que esses queridos irmãos espirituais vieram nos auxiliar sobre esse tema: fé, mãe da esperança e da caridade. A esperança e a caridade, elas estão entrelaçadas. E a fé? Qual que é o papel da fé? Nessa esperança de dias melhores, ainda que vivemos situações negativas no mundo, em todos os cantos do nosso orbe físico, mas também no espiritual. É um convite para que nós tenhamos essa oportunidade de visar como que devemos trabalhar no nosso dia a dia essa fé para que ela transforme-nos em pessoas melhores. Acho que é o último, né? Se quiser sair para de novo, às vezes pode ser, você acha que tem uma travadinha. E assim, eis o convite que eu já faço aos queridos irmãos e irmãs aqui já presentes, encarnados e desencarnados, e aos senhores e às senhoras que nos acompanham aí pelas redes sociais. Qual é o papel da fé para que nós empreendamos a tão necessária e imprescindível reforma íntima? Porque sim, ao pedirmos para reencarnar nesse momento final de provas e expiações, nós saberíamos quais seriam os desafios inerentes aos nossos débitos do passado, que ficaram pendentes, para que no futuro, em ocupando um novo corpo físico, buscássemos aparar essas arestas e, com os nossos esforços individuais, divisar o futuro, os nossos esforços nas concretizações que precisam ser empreendidas por cada um de nós no dia a dia, no ambiente familiar, no ambiente das ruas com as pessoas desconhecidas, no ambiente profissional, que, diga-se de passagem, é difícil lidar com as pessoas, porque cada um de nós tem uma evolução tanto intelectual como moral. Então é importante que saibamos ter essa respeitabilidade com cada grau evolutivo das pessoas que estão ao nosso redor. Então, essa fé também vem dar esse sustentáculo para que saibamos qual é o nosso papel de seres encarnados nesse momento final de provas e expiações. Já vemos logo no início desse item 11 o irmão José, o espírito protetor que, ali na cidade de Bordeaux, no ano de 1862, ou seja, praticamente quase 2 anos antes da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo, dizemos que a fé é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e, para ser proveitosa, ela deve ser o quê? Ativa, prospectiva, interativa com o meio. Não basta que tenhamos, alimentemos fé
em que não vamos passar por maiores dificuldades se não buscarmos também as pessoas que estão em situações piores do que a nossa. E como nós as temos. Basta que divisemos nas ruas, nos meios televisivos, radiofônicos, nas redes sociais, na internet, nos telejornais. Quantas pessoas em dificuldades maiores do que a nossa. Olha o convite do Espírito, irmão José, para que ela seja ativa, ela seja um agente transformador do nosso dia a dia, buscando conhecermos quais são as minhas qualidades, mas principalmente quais são os meus defeitos. Porque se eu não o souber, eu não hei de evoluir, eu não hei de, por exemplo, atingir o mundo de regeneração que os meus mentores, os nossos mentores individuais esperam de cada um de nós. Então é importante que conheçamos e trabalhemos as nossas mazelas do passado e as do presente. O presente é o reflexo do que ficou pendente do passado. Então, já pensemos esse convite do Espírito Protetor, irmão José, sobre colocarmos essa fé em prática, ativa, obrando, sendo caridoso, empreendendo a reforma íntima, orando e vigiando para que não caímos das tentações dos mundos. E quando eu falo mundos no plural, são as diversas situações inerentes às tentações que nós passamos em nosso dia a dia. Mundo, orbe físico, mas mundos, situações desafiadoras que todos nós as temos quando um ser está encarnado, principalmente no final de provas e expiações, porque ali está sendo convidado a lapidar-se de suas mazelas e potencializar as suas qualidades adquiridas no lado moral, que é o amor ao próximo como a ti mesmo. Vejamos que é o poder do pensamento positivo. Por que demos essa pincelada logo no início sobre esses desafios existenciais que todos nós temos em nossa atual encarnação? É porque dificilmente conseguiremos nos 7 dias da semana mantermos equilibrados, psiquicamente falando, energeticamente falando. É muito difícil, nós somos desafiados, nós não temos a paciência que nós gostaríamos de ter para com as pessoas que nos testam. E por que será que essas pessoas nos testam? Porque nós precisamos ser testados. Se assim não formos, como vamos evoluir? O trabalho, o reencarne, a faculdade, que é a volta do espírito imortal em um corpo físico e em um orbe, é justamente esses testes, para que ele atinja, almeje, alce voos maiores em sua caminhada. Quais os aspectos de fé que ainda temos na atualidade? Temos 3 tipos de fé? Vamos procurar entender cada um desses tópicos? Vejamos que nós temos a fé cega, temos também a fé raciocinada e a fé verdadeira. Fé cega, fé raciocinada e fé verdadeira. Será que a fé cega poderia ser ou acreditar que sempre nós podemos nos melhorar apenas e tão somente materialmente falando, com recursos pecuniários, bens materiais, sem divisar algo que transcenda o que é perecível, que é o corpo físico? Não divisando algo a mais do que o corpo físico, ficamos aquém das leis da fonte criadora que nós chamamos de Deus. Porque assim, será que estaríamos buscando desenvolver a fé no trabalho da caridade, no trabalho do bem agir, de instruir-se intelectualmente para que, como estivéssemos de volta em um orbe físico, reencarnados, seja feminino ou masculino, isso não importa, nós já tivéssemos condições maiores de abarcarmos outras oportunidades de ação no campo profissional, no campo das atividades assistenciais? Dificilmente, por isso que ainda em um planeta de provas e expiações, nós podemos sim ir asteiros. Como eu disse, basta que acompanhemos as notícias que ocorrem no mundo por meio dessa globalização, dessa fé cega, dessa fé a priori, e não a fé que divise o futuro. O que é realmente que eu levarei para a minha eternidade, que há de ser benéfico ao meu espírito, e não transitório, perecível, que fica na terra, como por exemplo o corpo físico, que é perecível. Mas temos também a fé raciocinada. Já a fé raciocinada faz com que nós
busquemos um objetivo, um entendimento maior, para que, se conseguirmos ter o despertar, se conseguirmos conectarmos com as nossas intuições dos mentores individuais que eles nos proporcionam diariamente, nas 24 horas por dia, não apenas nos 2/3 do dia, quando estamos em estado de vigília, por exemplo, agora com os olhos abertos, mas também em desdobramento nas madrugadas em espírito, obviamente que fazendo essa absorção desse raciocínio, poderemos trabalhar o quê? A fé verdadeira, aquela que é consistente, aquela que diz que, por mais que nós erremos ou fiquemos pendentes em algo que nós deveríamos ser concretizados, porque sim, nós dizemos espíritas, nos dizemos cristãos, mas e a prática? Estamos sendo mesmo realmente cristãos, espíritas, pessoas de bem, pessoas que buscam colocar em prática a vida e obra de Jesus Cristo, o ato dos apóstolos, as obras complementares pós-codificação kardeciana a partir do final do século XIX. Vamos explorar um pouquinho mais desses itens. Eu dou uma pincelada para que saibamos como nós devemos entrar em cada um dos itens, queridos irmãos. Vamos pela fé cega, que foi o primeiro tópico que nós trouxemos. Ela tem a crença em artigos de fé religiosa duvidosos, por exemplo. Nada examina, aceitando sem controle o falso e o verdadeiro. Vamos tentar analisar entre esses tópicos se são aquelas situações, entre aspas, mundanas, como eu citei anteriormente, nesse apanhar desses 3 itens. Ela pode chocar-se com a razão. Pode produzir o quê? O fanatismo. O que eu falo, o que eu penso é o que tem que prevalecer, é o que eu devo impor, independentemente do que o meu próximo venha a pensar, a desenvolver. Eu estou certo, é o que importa. Essa é uma das características do fanatismo, para não dizer outras mais que venham a prejudicar a outrem, que venham fazer rituais que prejudiquem também pessoas que muitas vezes não iniciam a receber aquelas energias negativas, mas pela falta de evolução moral, muitos seres humanos ainda se vinculam a essas situações muito negativas. É o fanatismo ainda presente em nosso orbe, no planeta Terra, no final de provas e expiações. Cedo ou tarde, ela terá e vai, e já está sendo abalada. Pois, com as obras de Chico Xavier, por exemplo, tem o Espírito de Emmanuel, André Luiz e tantos outros que me auxiliaram, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, percebemos que a Terra já iniciou o período de regeneração, mas ela é gradativa, é quase que invisível se formos avaliar por meio das notícias que não estão sendo vinculadas, mas que estão acontecendo. Então sim, com certeza absoluta, a regeneração já iniciou-se em nosso orbe. Agora se há de dar-se em 2050, 57, um pouquinho a mais, como diz Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, ali do programa Extinto Piga-Fogo, da extinta TV Tupi, na década de 70, Emmanuel, pelas mãos de Chico Xavier, e pela própria fala, pela psicofonia, uma das características mediúnicas inerentes aos seres encarnados, trouxe essa mensagem de que, sim, a Terra há de estar ali em meados de 57, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas já está sendo feito esse trabalho. Então, se está sendo feito esse trabalho, o que cabe a cada um de nós, dentro do tópico do capítulo 19, item 11, fazermos para que estejamos entrelaçados naquele tríplice aspecto: fé, mãe da esperança e também da caridade, da fraternidade. Que saibamos que existe sim essa fé cega, mas não contaminemos com ela. E, se possível, aos que ainda estejam passando por essas situações, que possamos auxiliá-los, se assim oportunidade para isso tivermos, exercitando o cristianismo, principalmente o espiritismo redivivo, intrínseco em nosso espírito imortal. Segundo tópico, orações para a fé raciocinada. Ela não pode ser imposta. Podem até tentar impor-nos, mas eu tenho o meu sustentáculo, a minha solidez, a minha certeza de que o que eu penso e o que eu esteja buscando colocar em prática está atrelado ao cristianismo redivivo. Então jamais ela há de ser imposta por outrem.
Eu sei qual é o caminho que eu tenho que trilhar. Antes de julgar o próximo, que eu julgue a mim mesmo, as minhas mazelas, os milhares de defeitos que nós, seres humanos reencarnados, o temos de reencarnações anteriores. Então é importante de nos autoavaliarmos antes de buscarmos essa posição para os nossos irmãos e irmãs. Ela é baseada também na compreensão daquilo que se deve crer, mas crer-se no quê? Temos que tomar cuidado, é fazer uma avaliação do que é as características da fé cega, dessa fé raciocinada, e nesse balanço dizer o que nós estamos fazendo de certo, o que precisa ser melhorado e o que ainda nem começou a ser feito, mas precisa ser. Se aqui queremos voltar no mundo de regeneração, que é isso que dizem os Espíritos, não basta que não façamos o mal, é imprescindível que façamos o bem. Então, não fazer o mal, mas também não fazer o bem é o que? Está em contradição com a lei do universo. E quem é o universo? O dono de tudo, a fonte criadora que é Deus. Olha como a doutrina dos Espíritos, ela é transformadora, como também transmutadora de situações, mas elas fossem anteriores para benefícios posteriores, desde que enxerguemos isso e os trabalhemos. É um desafio diário. Apoia-se nos fatos e na lógica e não teme o progresso, porque ela sabe que é uma característica natural do progresso. Tudo que é feito, é conquistado, é descoberto pelo homem encarnado, primeiramente tem a autorização de Deus e tem que trazer benefício para o meio, para as diversas situações que as pessoas vivem nos seus países, nas suas culturas diferentes, por que não? Todos nós somos irmãos, então temos que vibrar uns pelos outros, temos que vibrar pela essência Gaia, o planeta Terra, na sua estrutura espiritual, psíquica e energética, mas também e principalmente na material, para que enfim saiamos desse momento turbulento a qual o planeta passa. É importante que busquemos esse trabalho. E por último, chegamos na fé verdadeira. Será que nós já as temos? Em menor, mediano ou maior porcentagem? Vejamos. Ela está ligada à humildade. Ser espírita é ser humilde, é buscar a transformação nossa e do nosso próximo. São os primeiros comentários que nós fizemos aqui logo no início, com a ajuda das intuições dos irmãos espirituais desse momento. Então sim, é o nosso desafio, sermos humildes e desenvolvermos, buscarmos, oferecer ferramentas, aptidões para que os nossos irmãos também o sejam. São os exemplos que haverão de fazer com que eles se transformem, não a nossa imposição ou bem falar. Não, é o bem agir, é isso que é o agente transformador de qualquer um dos órgãos das muitas moradas da casa do Pai. Entender e ter a certeza do auxílio dos bons espíritos, nossos mentores individuais, como eu disse anteriormente, vinculares conosco antes de reencarnarmos, estarão conosco até o fim, mas não podem fazer por nós. Podem sim nos intuir, nos mostrar o caminho. Agora, se haveremos de pegar o caminho X, Y, Z, aí é o nosso livre-arbítrio relativo e não absoluto quando encarnarmos estamos, que haveremos de traçar, de seguir. Será que a nossa doutrina psíquica está realmente conectada com esses queridos bons espíritos que estão acima de nós, moral e intelectualmente as duas asas da evolução eterna de um espírito? Demonstração através de atos, ela é contagiosa. Esses tópicos estão fora desses entendimentos iniciais que nesse bate-papo nós estamos procurando desenvolver. Ser espírita, queridos irmãos e irmãs, não é fácil, mas também não é impossível. Como ser cristão é buscar sempre a reforma íntima e principalmente dizer a si mesmo: eu nunca hei de estar satisfeito comigo. No lado moral, no lado intelectual, eu sempre tenho que querer mais transformação. Não é assim que Chico Xavier fez nos seus 92 anos de vida física, quando no seu desencarne no ano de 2002? Sim, assim foi. Bezerra de Menezes, no ano de 1900, no mês de abril, quando também o mundo espiritual passou, e tantos outros irmãos que aqui estiveram conosco, o próprio Allan Kardec, de seu desencarne em 1869, nunca estavam satisfeitos, sempre pensavam, raciocinavam e agiam com seus espíritos que são transcendentes. Eu, no dia posterior, quero ser melhor em comparação ao dia que finda-se.
Nesse momento, por exemplo, nós nesse momento estamos na noite, período noturno, daqui a pouco queremos repousar o corpo físico, não o espírito, porque o espírito não precisa repousar jamais com o corpo físico, isso é óbvio, ele desdobra-se e volta para o mundo espiritual e vai onde as suas finalidades do passado, do presente e de ambas a mim estão atreladas, tendo oportunidades ou não de estudos, de trabalhos para que nesse dia posterior que há de vir, com as energias recompostas do corpo físico, me possa o quê? Ser melhor, ser mais assertivo e vir ao encontro desses baluartes e dos anônimos que estiveram conosco, nos auxiliando e sendo o quê? Exemplo, demonstrando os seus atos e contagiando, o último tópico, que possamos em nossa atual encarnação o máximo possível contagiar as pessoas de esperança e entender que as mazelas que todos nós, sem exceção, passamos com um objetivo maior, que nós saibamos enfrentá-las, que nós saibamos que um dia não mais as teremos. Dizia Chico Xavier, tudo passa. E quando passar, nós diremos para nós mesmos, valeu a pena que eu me esforçasse um pouquinho mais para que eu não precisasse, numa próxima encarnação, repetir as mesmas situações a qual eu deveria ter, aliás, cumprido no último corpo físico que eu acabei de abandonar. Quando nós vemos esses palestrantes novos espíritos, vamos citar dentro do Espiritismo, por exemplo, Vitor Hugo Menino, Arthur Valadares, que já vem com o seu HD, com o seu CPU avantajado, que nós vemos que tem muita informação do Velho e do Novo Testamento, de toda a codificação e outras mais informações, tudo na mente e flui de forma natural. O que eles fizeram no passado? Não estavam satisfeitos com eles mesmos, sempre buscavam se melhorar. E agora estão colhendo aquilo que eles plantaram, disse o Cristo: o plantio é livre e a colheita é obrigatória. Olha o convite desses queridos irmãos também, essa juventude está vindo para dar essa propulsão maior, não só no Espiritismo, mas principalmente no mundo de respiração tão necessário, para que nós enfim adentremos, buscando trazer um máximo de pessoas conosco, ainda que essas pessoas não acreditem em imortalidade da alma, em meio das sucessivas encarnações, em meio das muitas moradas da casa do Pai, como disse o Cristo. Busquemos trabalhar em nossas mentes esses aspectos, porque eles serão muito importantes em cada um de nossos pensamentos e principalmente de nossos atos no nosso dia a dia. Ainda continua o irmão José, no item 11, dizendo-nos que a esperança e a caridade são uma consequência da fé, e essas três virtudes formam uma trindade inseparável. E a cada oportunidade reencarnatória mais nós vamos aperfeiçoando-as, refinando-as. Ora estaremos em uma porcentagem maior em uma situação, ora em outra estaremos aquém, mas sabendo que existe essa trindade e que elas são inseparáveis, que um dia coloquemos ela de forma na balança equânime e tenhamos dias melhores e digamos, valeu a pena esses esforços nessa atual encarnação. Vejamos que esperança em dias melhores, conscientes que somos nós que fazemos a diferença, os agentes transformadores em qualquer orbe que estejamos reencarnados. Na caridade, o amparo aos mais necessitados e alimentando o nosso espírito de paz. Porque o bem agir você alimenta a sua alma, você não alimenta o que é perecível, transitório, fugidinho, que é o corpo físico, não, é a sua alma, é o que há de ser um dia computado em nossa imortalidade, nossa universalidade do espírito. Então que alimentemos a cada dia que passa com essas benesses que nós podemos empreender ao treino aos nossos irmãos, revertendo-se a cada um de nós, porque disse que isso é dando que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. E a fé, que é o resultado de nossos esforços, e a certeza de que o Espiritismo, ou o Consolador prometido, é a verdade e a vida consolidada do que o Cristo disse que ainda rogaria ao Pai. Rogou, aqui materializou-se e veio expandir, não só completar, mas expandir com palavras mais acessíveis, o que é aquilo que nós não conseguimos aprender quando estávamos, sim, com certeza absoluta, há 2000 anos atrás, ora encarnados no momento que o Cristo aqui também estava encarnado, ora estávamos perdidos
perdidos no mundo espiritual, como tantos outros irmãos ainda possuem aí essa situação de não saber, não ter uma objetividade. O que farão de suas vidas? Quais os objetivos que devem ser traçados para que eles possam evoluir, como também nós possamos evoluir em nossas vidas espirituais? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base desse momento que nós estamos buscando ajudar regeneração. Mundo primitivo, o primeiro estágio evolutivo de um órgão. Mundo de provas e expiações é o segundo, terceiro, regeneração. Mundos ditosos ou felizes, quarto nível de mundo de regeneração. E enfim, o quinto nível de mundo de evolução, onde os cristos planetários, os anjos, os arcanjos, os serafins já podem habitar. Esses mundos transitórios, que são os mundos celestes e divinos, são inerentes a todos que um dia passaram por essas mazelas, essas situações desafiantes que nós também estamos a passar. Não foram privilegiados, mas foram o quê? Mais assertivos. De forma mais séria, conseguiram caminhar em suas evoluções, principalmente do lado da moral, dos seus corações espirituais. Porque quando você tem um coração espiritual mais desenvolvido, você pode ser alocado por meio da reencarnação em qualquer lugar do universo, que você vai ser útil ao meio, não apenas a tu mesmo, mas ser útil ao meio. Regeneração essa do indivíduo ou do planeta. Pelos comentários que nós tivemos até os momentos, queridos irmãos e irmãs, será que essa regeneração é apenas do órgão ou é essa regeneração da reforma íntima? Tenho certeza que todos nós aqui já traçamos aí os nossos pensamentos sobre o que nós precisamos fazer para que a regeneração, enfim, concretize-se em nosso órgão. É óbvio que são as duas situações. O órgão estruturalmente, em sua fisicalidade, há de transformar-se por meio das destruições para que hajam as renovações, porque sim, nós aprendemos do Espiritismo que é necessário que haja destruição para que haja renovação, ainda no órgão final de provas e expiações. Mas ele há de tornar-se, sim, esse mundo de regeneração com as nossas regenerações individuais, que vem ao encontro desses tópicos anteriores, que aqui nós estamos nesse bate-papo fraterno. Aqui foram aqueles tópicos que nós já adiantamos. Olha, vejamos, queridos irmãos, o investimento milenar que todos nós já passamos, atravessamos por meio das sucessivas encarnações, desde quando o princípio inteligente estagiava no reino mineral. Nós, sem exceção, todos nós passamos por ele. Depois no reino vegetal, depois no reino animal, enfim, chegando no reino hominal, com o livre-arbítrio, com a razão, com o saber do que é certo, do que é errado e do que está a ser feito, o que precisa ser realizado pelas aptidões por nós já conquistadas. Nosso nível de estágio de provas e expiações, onde o mal infelizmente ainda predomina, mas isso é temporário. Regeneração do bem já prevalece sobre o mal. Está sobrepondo-se então o mal aos poucos nas reencarnações posteriores. Esses espíritos que não querem acompanhar o progresso do órgão, não mais aqui têm oportunidade de reencarnar. E isso é natural, é da lei universal, a cada um conforme suas obras. Quer evoluir? Quer desfrutar das benesses da fonte criadora que é Deus? Então faça por onde? Façamos por onde? É o início de regeneração que cabe a cada um de nós fazermos em nossas vidas e pelo órgão pelos nossos irmãos. De casos felizes onde o mal não existe mais e, como eu disse, onde o Cristo e outros mais espíritos excelsos já podem habitar, pois o bem ele é soberano. Onde eles podem inclusive já ser co-criadores, podem ser voluntários a pedido de Deus para passar por todo o processo evolutivo de um órgão, como aconteceu com Jesus Cristo, desde a constituição física e todos esses demais estágios, e até ele dizendo que estaria conosco até o final dos tempos, nesses momentos turbulentos. Vamos passar agora umas informações que vão nos deixar para que saímos daqui melhores. Que os irmãos e irmãs que nos acompanham de suas residências dirão para si mesmos: agora eu já sei o que eu tenho que fazer, mais ainda pelo que aqui já foi falado, para que eu me melhore e que eu atinja esse nível de regeneração. Esses mundos estão sujeitos às
das leis que regem a matéria, sim, mas livre das paixões desordenadas, que é só o que acontece atualmente, infelizmente falando. Orgulho, egoísmo, inveja, ódio já não mais existem em um estágio intermediário para o avançado. Não nos esqueçamos que precisamos passar primeiro pelo estágio inicial. Inicial, o que acontece? Prevalece regeneração e provas. Todos nós precisaremos ser provados para saber se nós continuaremos tendo a oportunidade e mérito para voltarmos a esse grau evolutivo desse orbe, para expandir-o ao grau intermediário e o avançado. Então não pensemos que daqui a algumas poucas décadas todas essas mazelas extirpar-se-ão de nosso orbe, psiquicamente falando, como também fisicamente falando, não. Só os graus intermediários para frente, porque há muito trabalho a ser feito no cada um de nós. E todos continuarão passando por provas, assim, para que possam continuar o que? Evoluindo, ascendendo em seus espíritos, ou para que retornem para mundos de provas e expiações, se não fizerem as suas partes. Olha o desafio que é ser um espírito consciente da sua eterna transformação e diária. Não basta nós termos a oportunidade e o mérito de estagiarmos na próxima encarnação da regeneração. Precisaremos fazer por onde para lá permanecer, porque senão, olha para onde nós vamos. Mundos de provas e expiações, seja em seu estágio inicial, estágio intermediário ou estágio já em término de provas e expiações, como nós estamos passando, e não achando que os outros orbes das moradas da casa do Pai que estejam em final de provas e expiações sejam tão turbulentos como o nosso. Não, cada planeta tem a sua peculiaridade e, obviamente, os seus respectivos povos. Diga infelizmente ou felizmente, isso cabe a cada um de nós avaliarmos. O momento que estamos passando é turbulento, é imundo, mas é desafiador. Quem souber transmutar essa negatividade em positividade, desenvolvendo os que estão ao seu redor, há de poder, um centil por centil, que o Cristo disse que todos nós são haveríamos de colher, porque o plantio é livre e a colheita é obrigatória. E assim vem a questão: qual é o tamanho da nossa fé? Já que o item 11 do capítulo 19 convida-nos a entendermos qual é o papel da nossa fé, ou como que nós devemos buscar essa fé mais acesa, mais cristalina ainda em nossos espíritos mortais. Sem fé não enxergamos as oportunidades oferecidas pela vida. Sofremos e só nos curamos pela caridade dos irmãos e pelo amor e misericórdia do Pai Eterno. Aqui nós podemos até nos lembrar das reencarnações que são compulsórias, que mal o indivíduo sabe que já desencarnou, voltou para o mundo espiritual e precisa compulsoriamente voltar para um novo corpo carnal para que, enfim, possa ter a sua última oportunidade de encarnação em um momento final crítico como nós estamos vivendo, para que, enfim, decida-se. Quer amar? Quer ter benefícios? Quer ser feliz? Então ajude-se, porque o céu te ajudará, disse o Cristo. Mas o céu te ajudará quando você também ajudar os que estejam ao seu redor. Deus é filho de nós estarmos encarnados e a certeza de que essas benesses do Pai Celestial nunca nos faltaram. Mas como nós estamos buscando essa receptividade, essa antena psíquica junto a essas benesses que o Pai quer nos oferecer, porque o Pai ama a todos, desde o mineral, princípio inteligente, até nós que estamos no reino nominal. E Ele quer o progresso de todos, até mesmo daqueles que muito pecaram, porque eles precisaram se reajustar, como nós estamos nos reajustando na atual encarnação, e ainda haveremos de nos reajustar nas próximas encarnações. Aqui temos Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, em uma das obras que nós a conhecemos, intitulada O Consolador, que vem nos trazer no seu item 4, justamente, um capítulo intitulado Fé. Vejamos o que diz em um trecho desse capítulo, e numa pergunta, porque sim, o livro Consolador é como se fosse o livro dos Espíritos. São perguntas e respostas. Então, aqui nós temos uma pergunta direcionada ao Espírito de Emmanuel, que é a seguinte: poder-se-á definir o que é ter fé? O que será que Emmanuel responde a cada um de nós? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, que é material, que é perecível. Crença
vínculos que nós temos com as oportunidades de ascensão, mas elas são perecíveis, elas ficam com o mundo. O que é eterno no nosso espírito é a nossa transformação. Fazemos o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Energia constante de realização divina em nossa personalidade. Em nosso autoconhecimento. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui? Aonde eu almejo chegar? Quais são as minhas dificuldades, as minhas mazelas, para que entenda-as, trabalhe-as e converta-as, transmute-as em benefícios a mim mesmo, como também ao meu próximo, ao trem. É um desafio da personalidade, do entendimento dessa melhoria que todos nós, sem exceção, precisamos lapidarmos. Senão aqui não estaríamos encarnados num mundo de provas e expiações tão agudo ao qual nós estamos passando. Mas continua Emmanuel ainda nessa pergunta, dizendo que nunca esta resposta conseguirá fé alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, eu acredito, mas afirmar eu sei, eu tenho a certeza, alimento isso em meu espírito imortal, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento e alicerçados pela codificação kardeciana desde 18 de abril de 1857, com a primeira publicação da obra dele, o Livro dos Espíritos, com as suas aproximadas 1018 ou 1019 perguntas e respostas a depender do tradutor. Vamos dizer isso a cada um de nós, de hoje em diante, se não estávamos ainda dizendo, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu tenho que melhorar, mas eu sei também as aptidões que eu preciso potencializar, para que eu também seja beneficiado, ajudando a todos que estejam ao meu redor em situações piores, porque essa desculpa nós não teremos ao voltarmos para o mundo espiritual. Eu não sabia, eu tinha poucos recursos financeiros. Aqui disse que a caridade é somente entregar recursos pecuniários aos nossos irmãos e irmãs. E o sorriso, o abraço, o ouvir, o acompanhar, o visitar. Queridos irmãos e irmãs, não tem desculpa. Essa é uma certeza que os minimamente despertos já as possuem e as trabalham em seu próprio benefício, buscando fazer com que os nossos irmãos sejam beneficiados com a transformação que o Espiritismo nos oferece a cada dia que passa. E aqui vamos trazer um trecho pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Franco, que com seus mais de 97 anos de idade ainda continua encarnado conosco, no bairro de Pau de Lima, no estado da Bahia, em um livro Sereno de Mendes, indicado por uma de suas mentoras individuais, Joana de Ângeles. Nós temos um trecho aqui de um vídeo, de uma das suas passagens, e principalmente das benesses que ela não só promove ao nosso mundo nesse final de século XX, como também início de século XXI, mas as suas encarnações anteriores. Ela vai nos dizer que a fé, além de virtude espontânea, também é conquista intelectual. Porque o conhecimento expande a nossa consciência de Cristo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos, eis o segundo. Eles devem estar entrelaçados, ainda que ambas as asas não estejam ainda equilibradas, mas nunca o percam de vista. Se estão numa situação melhor, busque-as. Nas outras vocês não estão. Olha a conquista que Joana de Ângeles nos pede para que exercitemos, potencializemos a cada encarnação e a cada momento de nosso dia a dia. Aduala com os valores, com os valiosos recursos da oração e do trabalho edificante. Orai e vigiai, caridade e fraternidade, a fim de que ela não desapareça de nossos espíritos imortais, de que não nos contaminemos, de que vai entrar uma terceira guerra mundial, vai acabar tudo, vai ficar impossível de se vivenciar em um orbe físico nesse final de provas e expiações. Quem disse que vai acontecer isso? Alguém aqui é Deus? Alguém tem contato direto com Deus? Tomemos cuidado com o que nós ouvimos daqui e daquela nas redes sociais, nos vídeos, do que dizem tais mensagens espirituais ou tais religiões, etc, etc, etc. Cuidemos da nossa casa mental e da nossa casa individual, todos nós sem exceção. Porque Deus é que cuida de suas moradas, e não nós. Então, se fizermos a nossa parte, estaremos aptos a encarnarmos em qualquer outro modelo de transição que seja mais benéfico pelas nossas construções individuais, não terceirizando um pouco, postergando-as, nem acusando-as como algo
Eu posso diariamente. É isso que nós temos que dizer a nós mesmos, em nossos espíritos imortais, e pedir aos espíritos, nossos mentores individuais, que auxiliem-nos para que sejamos sempre mais expansivos, mais assertivos em nossos pensamentos, atos e palavras. Então, desde já agradecemos essa querida irmã que nos colabora ainda mais nesse tema do capítulo 19, item 11. Temos também nesse finalzinho trazendo uma mensagem de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que dizem os espíritos: mais de 3.000 médicos espirituais em toda a psicosfera do nosso orbe atendem em seu nome, fora os seus auxiliares, fora os seus enfermeiros, em tantas casas de socorro, independentemente da religião, aonde a dor se fizer presente e aonde eles forem chamados, em intenção, em pensamento, em espírito, lá estarão para aliviar as dores e os sofrimentos desses irmãos e irmãs que são os nossos irmãos por parte de Pai. Bezerra vai dizer que solidários nós seremos união, mas separados uns dos outros seremos pontos de vista. Ponto de vista faz com que nós evoluamos ou que um orbe evolua. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Que pensemos sempre assim: eu quero estar no próximo nível evolutivo de Gaia, do planeta Terra, a regeneração, mas eu quero que o máximo de seres encarnados ou desencarnados também assim usufruam dessa oportunidade, transformando-se como eu quero me transformar, agindo como também quero agir. E um dia o cômputo de todos esses esforços seja ali por nós averiguado em nossas consciências, porque é disso que os espíritos nos dizem, a qual, quando nós voltamos para o mundo espiritual por meio do desencarne, que nós damos satisfação apenas e tão somente pela nossa consciência. Do quê? Do que nós fizemos de errado, o que nós fizemos de bom e o que nós deixamos de fazer de bom. Como dito no início, não basta não fazer o mal, é imprescindível que façamos o bem e ajudemos os mais necessitados. Fechando com esses queridos irmãos que nos ajudaram, nos ajudam e continuarão nos ajudando até os finais dos tempos, até a concretização, enfim, da regeneração, para que se caminhemos com as nossas próprias pernas e os nossos próprios pés espirituais, acima de tudo, os nossos corações e mentes espirituais, a avaliarmos com o tríplice aspecto que, sem ele, jamais teremos oportunidades de evolução no orbe Terra ou qualquer um dos outras moradas da casa do Pai em provas e expiações. Já dissemos o conhecimento. Conhece-te a ti mesmo, amai-vos o primeiro mandamento, mas instruir-vos também. Instruindo-se, abre a mente. Pensa em mais, pensa no todo, no macro, no coletivo, não no eu, no individual, no singular, de baixo para cima e de dentro para fora, expandindo e multiplicando as suas benesses. É o conhecimento, é a aquisição, como disse Joana de Ângeles também. A aquisição intelectual é imprescindível, autoconhecimento. Trabalhemos, como também já dissemos, as nossas mazelas, conhecendo-nos, sabendo o que os nossos mentores individuais esperam de nós, sabendo que nós pedimos para que tivéssemos uma programação reencarnatória por vários desafios, e quanto nós já atravessamos, quanto ainda nós haveríamos de atravessar, e qual vai ser o cômputo desses esforços para que tenhamos mais benefícios do que prejuízos ao voltarmos para o mundo espiritual. Autoconhecimento. Sim, o autoconhecimento, como transformar-se, como regenerar-se, como empreender a tão esperada reforma íntima. E por fim, o fez o entrelaçamento desses dois itens anteriores, que sem esse último item, os dois ficam capengas, que é a prática do bem. É um amor ao próximo, como a si mesmo, seja esse próximo princípio inteligente do reino mineral, como também nós que estamos estagiando no reino hominal. Então que fique esse convite a cada um de nós. Vejamos, queridos irmãos e irmãs, aparentemente esse item 5 que o irmão José, espírito instrutor da cidade de Bordeaux, nos trouxe, aparentemente se acelera fé, mãe da esperança e da caridade, mas ele é transformador, ele é renovador. Mas irmão José, Kardec, os nossos mentores individuais não podem fazer por nós. Somos nós, os agentes transformadores. E não tenhamos dúvidas, há de acontecer um mundo de regeneração. Mas o que nós estamos fazendo, queridos irmãos e irmãs? Façamos o nosso papel uma multiplicação de todas as lições. Por exemplo, que aqui na Viliara, no Caridade e Amor, nós recebemos os 365 dias do ano. Se novamente
para a nossa transformação, a nossa renovação, a nossa reforma íntima, o nosso bem agir, o nosso orar e vigiar. E o que nós estamos fazendo realmente na prática está sendo transformador para o meio, para mim mesmo. Porque se não assim estiver sendo feito, nós teremos que responder sentido por sentido. Vamos mudar isso? Ou vamos potencializar o que nós já estamos buscando potencializar de benefício para as nossas vidas? É o que Chico Xavier colheu e continuava a colher. Deixo aqui nesse término o convite aos irmãos e irmãs que ainda não leram esse livro, mas é um livro que dá a esperança de que aquele ser como nós deveremos ser, que fez muito e que vai colher muito mais em relação ao que já fez, que é o próprio Chico Xavier, nós poderíamos também assim o fazer, com as nossas individualidades, as nossas peculiaridades, não tem que ser igual, mas potencializando-as. É um livro na próxima dimensão, ditado pelo Espírito do Dr. Inácio Ferreira, que conviveu com Chico Xavier no estado de Minas Gerais e psicografado pelo médium Carlos Bacelli, que ainda está encarnado conosco e trabalha no Bittencourt Sampaio, fazendo ainda muitas benesses, palestras, ações sociais, buscando entendimento e construindo entendimento por meio de cursos, palestras, enfim, ser um agente transformador. E lá nesse livro nós veremos quem foram os seres que buscaram Chico Xavier em seu desencarne no ano de 2002. Aí raciocinemos, será que é isso que nós queremos? Quem nós queremos que nos venha receber quando abrirmos os olhos espirituais para a eternidade e os olhos da matéria fecharem-se permanentemente do último corpo físico, quem nós queremos que venha nos buscar? É a transformação, a renovação. Então fica esse convite no capítulo 19, item 11, a cada um de nós. Tenhamos todos uma ótima noite, já convidando aí também os irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais, que sintam-se à vontade para continuarem também aprendendo, podendo interagir, podendo também fazer as suas perguntas no chat, enfim, evoluindo como também nós buscamos aqui evoluir, e sintam-se à vontade para conhecer a nossa casa fisicamente, agradecendo a presença dos amigos que estiveram aqui presencialmente, na fisicalidade, aos dezenas de espíritos que agora nesse momento estão conosco também, já pensando o que eu preciso fazer agora nesse momento para que eu, na próxima encarnação, tenha atitudes mais assertivas e não incida em erros pretéritos. É esse o convite desse item 11 e do capítulo 19. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado.